primeiro episódio inédito do podcast do Publish News de 2025, mantemos nossa tradição de conversar com livrarias independentes que abriram recentemente. Falamos com a Livraria Bandolim, especializada em música e que fica na Santa Cecília, em São Paulo, representado pelos seus sócios Ana Maria Pupo e Rony Altman. E também com a Livraria Caraíbas, voltada para literatura contemporânea e de clássicos, e fica em Perdizes, também em São Paulo. E falamos com João Mendes Júnior, que também está à frente das Livrarias do Espaço. Conversamos com eles sobre os desafios de abrir e tocar uma livraria de rua e independente, da viabilidade como negócio, da importância da curadoria e do atendimento, da presença online e também do seu entorno, e do papel na formação de leitores. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 354 do podcast do Publish News, do dia 13 de janeiro de 2025. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini. E agora, Ana Maria Pupo, Rony Altman e João Mendes Júnior. Estamos aqui com a Livraria Bandolim e a Caraíbas, no nosso quase tradicional espaço para novas livrarias, contar que a gente vem do lado copo meio cheio, que a gente tem visto novas livrarias surgindo, principalmente de rua e independentes, que acho que é o caso das duas que a gente fala aqui. A gente estava comentando que são relativamente novas, acho que foi o primeiro final de ano, que é uma época bem importante, que abriram em agosto e setembro, quer dizer, são alguns meses. Mas eu queria saber de vocês, acho que começando com o João, como que você consegue, João, avaliar esse tempo de Caraíbas, como que tem sido e como foi passar esse final de ano aqui? Bom, a gente chegou com a ideia, de montar na rua, com a experiência lá que tinha a Livraria do Espaço, que a gente está sempre muito dependente lá do público do cinema, e aí foi uma coisa bem de oportunidade mesmo. Passando aqui na Rua Caraíbas, onde está a livraria, a gente viu a casa que estava disponível, e aí estava tudo pronto, tinha cara de livraria, A casa tinha cara de livraria, e a gente pesquisando aqui, não tinha nenhuma outra livraria no bairro, e a gente começou a ver que era um anseio ali, da livraria, de ter uma livraria por ali, e aí começou desse jeito, aí saímos correndo, 2 meses ali para montar rapidinho, a livraria, a casa já estava bem pronta já, só precisamos deixar com a nossa cara, e aí começar a entender lá, desde que a gente fez a abertura, que eu coloquei uma placa lá no começo, lá antes de abrir, que legal, aqui vai ser uma livraria, então, todo mundo batendo lá, quando é que vai inaugurar, e o que foi super legal essa acolhida ali do entorno, do bairro e tal, que é um lugar que tem bastante passagem a pé ali, gente passando a pé, muitos vizinhos que vão, os restaurantes ali, bares que tem ali do lado, o comércio e tal. E o que foi mais legal foi a acolhida do bairro, todo mundo entra lá com um sorriso, muito obrigado, você montar aqui, corajoso, montar uma livraria, quando está tanta livraria fechando, porque tem essa ideia na cabeça das pessoas que as livrarias estão fechando,
e a gente estaria indo numa margem contrária, né, de gente corajosa, tal, imagine, né, todo mundo agora só lê no Kindle, no celular, tal. Mas é o contrário, a gente percebeu lá que teve tinha uma coisa assim, né, de quase de agradecimento da gente estar indo para lá, né? E foi isso que a gente sentiu. A gente ainda está conhecendo o público ainda do entorno para entender qual é a melhor curadoria, qual é o melhor acervo para oferecer para o público, né? A gente tem um papel ali também de formação de leitor, mas também não dá para vender coisas, né, que ninguém está interessado, né? Mas foi muito bacana esse acolhimento, né? E foi um bom final de ano, foi uma boa receptividade, né, do entorno. E agora, e vocês, Rony e Ana, da Bandolim, como que tem sido esse tempinho aqui? Acho que da mesma forma que o João, a gente tem se surpreendido positivamente. A gente, quando estava para abrir, a gente demorou um tempo além do necessário para reformar o ponto e tal, encontramos vários problemas, e nesse meio tempo a gente percebeu que a gente até fez essa brincadeira, como o João. Olha, ufa, aqui vai ter uma livraria, não vai ser um Oxxo. E super repercutiu, foi ótimo. Porque a gente só ouvia as pessoas falando, nossa, uma livraria, coitados. Nossa, que coragem! Que coragem vocês têm que ter para ter uma livraria. Mas, embora tenha esse comentário, as pessoas do bairro ficaram muito felizes e a gente, assim, vieram muitas pessoas, até hoje vem gente nova, é um lugar com bastante fluxo também, e as pessoas ficam muito felizes que tem uma livraria. E dessa forma, a gente que estava apreensivo, porque na pré-abertura foi tanto desencorajamento, a gente se surpreende positivamente a cada dia. As pessoas... o fato de estar na rua, de participar da vida, aqui tem uma vida de bairro, eu acho que na Caraibas também, tem uma vida de bairro intensa, de moradores, de pequenos comércios. Então, a gente já está com cara de que faz parte desse cenário. Já está pegando essa sensação de fazer parte desse cenário mesmo. E, ao mesmo tempo, já com clientes fiéis em 4 meses, que eu não... me chamam pelo nome, eu fico assim, né? E eu como eu estou com Prestes Alzheimer, eu nem lembro a cara da pessoa, a pessoa me chama pelo nome, eu falo... Então, acho que a gente está feliz, está mesmo feliz. A gente, diferente do João, não tem histórico no ramo, então os parâmetros da gente são sempre um pouco inseguros, né? A gente fica sempre um pouco inseguro para entender se... mas está suficientemente bom. A gente ainda tem muito pouco tempo de vida para saber, mas tem se surpreendido positivamente. Uma coisa que o João falou e que vocês acabaram de comentar, e o que a gente ouve bastante quando a gente conversa com novas livrarias, é desse acolhimento mesmo das pessoas do bairro, né? De chamar pelo nome, de ficarem felizes de ter uma livraria ali no local. E, enfim, essa receptividade de todo mundo. Ronen comentou que já tem gente que chama pelo nome. E aí, João, também no bairro já tem gente já tem cliente fiel? Já tem sim, já tem. Tem uma vizinha chama Dona Sandra, lá, uma senhora que mora num prédio na frente, que fala assim, agora eu tenho uma livraria para chamar de minha. Né? E ela vai lá quase, né, ela lê muito rápido, né? Ela gosta de ler umas leituras diferentes, tal, né? Gosta de literatura contemporânea, tal. A senhora deve estar na faixa dos 80 e poucos anos, mas gosta dessa literatura bem atual, tal, das brasileiras que escrevem, das leituras, está sempre muito antenada, né, na literatura, e ela vai lá e fala, não, aqui é minha livraria, né? Atravesso a rua e vou lá, tomo um café, sento, converso com os livreiros, tal, né, e levo sempre alguma coisa, né? Então tem gente que passa lá e fala, oi, João, tudo bom, tal. Hoje mesmo passou lá um outro cliente falou, João, tá tudo apagado, tá sem luz lá hoje, né, por causa de uma obra da Enel lá. João, hoje está no escuro. Eu falei, mas dá para ver o livro, pode entrar, tal, né? Então a gente tem mesmo, acho que é o que criou, né, esse público, né, que acaba sendo fiel mesmo, que é o público bem do entorno próximo, né, que a gente tem que trabalhar esse público, é um pouco diferente de uma livraria que está de grande circulação, num shopping, assim,
Ontem eu recebi lá um cliente lá que falou uma coisa bacana, ela falou assim, a gente vai em livraria de shopping, são todas iguais, só tem best-seller, só tem esses livros com a capa, é tudo igual, né? Numa livraria de rua a gente entra e encontra coisa que a gente não encontra no shopping, não encontra, né? Vocês têm um outro papel, ela começou, estava todo animado lá de encontrar coisas que não acha, né, numa livraria de shopping, né? Ontem mesmo à noite eu já tinha fechado a livraria, e veio um casal, posso entrar? Eu falei, pode. Aí só que já tinha fechado o sistema todo, eu falei, não vou abrir. Aí ele, eu preciso do Adriano. Eu falei, leva. Ele pegou e levou o livro, porque já é cliente. Então, ele vai pagar depois, amanhã, hoje, ou talvez não. Então, acho que cria essa intimidade, que é o nosso grande trunfo, né? Porque brigar com preço não dá. O cara vai na Amazon dar risada da gente. Então, a gente cria uma experiência ou por preço. Essa coisa, eu sou novato, acredito, o João pode falar que você está falando besteira à vontade, viu, João? Mas eu acho que... Eu não sou tão antigo assim também, estou no ramo há 3 anos só, né? Lá nos tempo lá no Papo existe há mais de 20 anos, mas que eu estou lá há 3 anos só. E mais... Então, as grandes livrarias ficam no meio do caminho, não tem nem essa curadoria, nem esse afeto e nem o preço. E livraria pequena vai ser sempre uma diferente da outra, porque no universo de milhões de livros vão ter os livros que vendem e vai ter a curadoria, que é muito particular. Então vai ter livro na minha que provavelmente não tem, na do João, vice-versa. Eu queria só acrescentar, eu acho que são 2 coisas que a gente oferece, né? A primeira é o fato de ser uma livraria, que já é um negócio que as pessoas veem com bons olhos. Elas podem nem consumir livro, mas elas já têm uma sensação boa de entrar num lugar desse, nem que seja para ficar olhando, às vezes tomar um café. Elas já veem, eu sinto isso, né? Que já vê como um negócio diferenciado. E eu acho que tem uma demanda, que daí é independente do que eu estou vendendo, do que eu vendo, né, do que o negócio faz, que é a demanda do comércio de rua. Que é a demanda de estar abrindo as portas numa cidade que cada vez afasta mais o cidadão da rua, que você se sente cada dia menos participante da vida coletiva. Então, eu acho que essas 2 coisas contribuem para essas boas-vindas que a gente e o João tem recebido. E a gente teve lá a experiência também do clube de leitura, né, que já está com 5 meses lá funcionando, já teve 4 encontros lá, 4 livros diferentes. Tem umas 18 pessoas no clube já lá, né, envolvidas lá e estão sempre lá então dentro da livraria, para além do clube, para além do livro, né, que a gente escolhe lá, que faz a curadoria lá do livro. E aí depois está sempre muito essa coisa dos clubes de leitura nas livrarias, de livrarias de bairro, né? Acho que isso é uma outra forma de você fidelizar e ter lá o cliente que está sempre lá, que é o cliente que curte livro, que curte ler e tal, né? Que está lá. Né? A minha próxima pergunta era exatamente sobre isso. Assim, a Ana comentou que a livraria é sempre bem vista, né? Mesmo que não vá consumir, todo mundo vê como um ótimo espaço para se ter no bairro ou para poder visitar, querendo ou não. O que vocês tanto acham que você tem que oferecer a mais além dos livros? Porque a gente sempre vê, tipo, café, aconchego, uma boa arquitetura. Cada vez mais parece que as livrarias têm que aliar mais coisas, não além dos livros em si, para poder atrair o público. Vocês veem isso realmente como uma necessidade? Tem dado certo? Como é que é a visão de vocês nesse espaço de a livraria tem que ser mais? Na verdade, essa nossa livraria surgiu já com um sonho meio antigo de ter livraria, mas eu sou músico. Então, o mote aqui que a gente faz para ter essa fidelidade é a música. Então, a gente tem um nicho grande de livros de música e traz músicos. Então, às vezes, espontaneamente, amigos, então a gente sai tocando aqui, e eventos de música, né? Não clubes de leitura no momento, mas a gente tem um sábado por mês uma roda de choro, que é aberta, não cobra nada. Tem duos que a gente faz, até tem um projeto meu que eu convido pessoas, que chama Antes à Tarde do que Nunca. Então, no fim da tarde, não é à noite nem de manhã.
Então, o nosso mote para trazer as pessoas além de um mini bar é através da música. É mais focado nisso, sem deixar que se torne específica de música, né? Porque não é uma free note, assim. Talvez seja necessário. O que a gente ouve por aí é que você precisa aliar coisas à sua livraria. A gente não pensa desta forma. O que a gente vai fazer mais para atrair gente? A gente ainda não pensa dessa forma, porque a gente nasceu já tendo algumas coisas a mais e nasceu pensando nesse espaço. O que é gostoso ficar aqui? É gostoso você tomar um café. É gostoso você poder sentar e folhear um livro. Qual a diferença entre eu e um e-commerce? Poxa, poder pegar o livro, poder folhear o livro, poder sentir o peso, poder ler umas páginas. Vou ler de pé no corredor? Não, vou ler sentada, vou ler tomando um café. Então, algumas coisas agregadas, elas já nasceram. Eu acho que sim, a livraria, genericamente, precisaria de mais coisas. A gente ainda não... eu não sei, a gente fala muito sobre isso, porque, mas a sua vocação é o quê? É fazer eventos XY, ficar criando coisas para trazer as pessoas, ou é vender livro? Ou o seu foco é livro? Então, a gente... como tem esse mote da música, fica natural. Agora, forçar coisas, eu acho que não é o nosso intuito, porque a gente tem que acreditar no livro, né? Senão continuaria só como música, abriria um teatro. E até porque qualquer coisa você acaba perdendo a identidade inicial de vocês, né? Na vocação, né? Qual é a vocação? Agora, é um país de flores. Só um segundo. Eu acho ali que o café hoje é quase mandatório em toda livraria, né? Já entra e pergunta, tem um café, né? Mas não pode ser o mais importante, senão é um café que vende livro, né? Que não o contrário, né? O café puxa o livro, né? E eu acho que tem isso, e acho que, como você falou, a arquitetura acolhedora, né? Não pode ser um espaço que feche livro, entra, pega o livro e cai fora, né? Que não vai ter nada para você fazer ali mais, né? Acho que bons livreiros, né, que tenham, né, uma visão, que converse ali, que saibam captar qual é o interesse e tal. A coisa mais de foco na Livraria do Espaço, na Augusta, a gente tem um foco maior na literatura, tem bastante coisa de cinema lá, que foi uma tradição já, quando eu peguei a livraria já era, né, com os títulos de cinema, né, porque tem muito lá, é um cinema característica lá de ter frequentadores cinéfilos. Então, os títulos de cinema ali, né, é um mandatório ali, também faz parte, né, do acervo das coisas, mas aqui na Caraíbas é diferente um pouco, né? Acho que ali é uma livraria mais generalista, de você ter a experiência mesmo de entrar lá e descobrir um livro diferente, ou então, né, que é muito difícil, você viu? O livro que o Bial falou ontem à noite no programa, né, você já tem que saber o que é que o Bial falou ontem, né, que é o pessoal que assiste, que está ligado nesse meio do livro, que não é necessariamente as publicações, né, específicas de literatura, né, mas que estão na mídia, né. Emendando já nessa sua resposta, João, queria saber de vocês como que vocês pensam e fazem a curadoria da loja, né? E também a relação com as editoras. Está sendo fácil essa parceria, essa conversa de trazer novos títulos para as editoras independentes, para as livrarias? Eu vou primeiro? Então, eu acho que assim, a nossa relação é boa com as editoras, né? A livraria já tinha nessa história lá do histórico da Livraria do Espaço, então facilitou a entrada para muitas, né? Para as editoras, para as distribuidoras. Então, o problema de fornecimento a gente não tem muito, a gente consegue consignação, consegue fazer a maior parte em consignação, que facilita muito o trabalho, né? O que você arruma, você devolve. Mas a gente pensa uma curadoria, né? Estou lá junto com, né, 2 livreiros experientes, tal, que eu contratei, que estão trabalhando comigo e tal, e a gente consegue fazer uma curadoria voltada porque a gente acha que é o público lá, que é literatura bem contemporânea, tem os clássicos todos, claro, né? Tem, né? Mas a literatura contemporânea é o que parece que é o que mais a gente consegue, né, atender melhor ao público e oferecer coisas, né, que as pessoas entram na livraria para se surpreender, eu acho, né? Tem gente que já entra com o que já sabe, o que já pesquisou, que faz a encomenda, que a gente traz o livro lá, mas você oferecer coisas novas, né, que estão a
aparecendo agora, novos autores e autoras. Acho que isso que a gente tem pensado a curadoria por aí, né, de literatura contemporânea. E aí tem procurado editoras, né, que trabalhem com esse nicho, né? A gente, por ser muito novo, a relação com as editoras não é tão boa assim. As editoras grandes eu não consegui nem falar para dizer que eu existia. Assim, eu cheguei a falar com a Companhia das Letras para dizer, olha, eu não quero comprar de vocês, eu já estou com o livro de vocês. Só quero que vocês saibam que eu existo, para mandar lançamento, de repente uma ação. Nem resposta eu tive. Então, minha experiência com grandes editoras não foi legal. Com as pequenas foi muito legal, com a Jujuba, com a Estação Liberdade, né, com a 34. Pequenas não, umas grandes que foram legais. As outras não foi uma relação muito legal não. Entendo o lado deles, é muita coisa para gerenciar, muito pequenas livrarias. A gente está com 4 meses de livraria, e a gente teve uma relação muito boa com a distribuidora. Então, a Catavento foi uma super parceira. A Inovação também com um pouco com o pé atrás, por ser nova, mas também está sendo um pouco parceira. Mas nosso grande foco foi a distribuição pela Catavento no momento. E aos poucos a gente está tentando conquistar as editoras, mas algumas eu não consigo nem chegar. A Companhia das Letras, se quiser comprar à vista, não me vende. Então, não foi tão fácil. A questão da curadoria, na verdade, eu e a Ana, a gente tomou 2 canos de consultores que a gente tinha chamado. Hoje somos amigos, eles pediram desculpas, explicaram o motivo e tal. E aí eu fiz na raça. Eu e a Ana fizemos aqui na raça curadoria, com a minha experiência de leitura, pesquisa e coisas que vão trazendo. E nossas mesas, além de ter a curadoria de música, que diferencia um pouco, né? A gente faz muito contemporâneo misturado com os nossos livros, com o que a gente gosta muito. Então, às vezes, tem livros aqui que é de 1940 e que eu apresento para o cara conhecer, porque não conhece também, né? Então, a gente tem uma mistura a gente não abre mão dos livros que a gente é apaixonado, junto com as novidades, que é o que mais vende mesmo. O João tem razão, né? A pessoa já vem procurando uma Carla Madeira. Na Carla Madeira eu falo, mas você já viu falar do Graham Greene? Aí algumas querem me bater, outras compram. Então, uma curadoria muito pessoal, afinal era um sonho. Né? Eu brinco com a Ana aqui que se fosse para ficar milionário, eu abrir uma loja de sapatos, sei lá, não abriríamos uma livraria. E até é engraçado que as pessoas perguntam, e dá lucro? E dá para viver? Eu falo, depende, né? Se você era um CEO, talvez não dê para viver. Agora, se você é uma pessoa que não está com essa preocupação, dá para viver. Então, é uma curadoria muito, muito pessoal e ligado, assim como o João diz, do que está acontecendo. A parte legal dessas livrarias todas que estão surgindo de rua, que tem as suas curadorias específicas, né, pessoais, com os sonhos dos livreiros, de quem montou ali a livraria e tal, que eu acho que é o diferencial, que é o que faz atrair o público também, né? Eu acho que porque para ser, né, o fast food eu vi outro dia um termo que não é legal, que não falando nada com essa, livraria de rodoviária, né, que você vai lá e compra, né, por peso, isso é só para ler o livro daqui até Poços de Caldas e voltar, já li o livro, né? E outra coisa que não tem curadoria, né? E outra coisa que, como é consignação, assim, você tem um título, né? Não é que eu tenho aqui Plutarco, 20 Plutarco. Não, tem um. Vou vender, tudo bem. Daqui 6 meses eu devolvo e peço desculpas para a Ana, mas é um livro, na verdade, né? E eu acho que a gente fez a curadoria principalmente do Rony, mas o que eu entendo é possível a gente conversar sobre a maioria dos livros que estão aqui? É claro que é impossível ter lido todos os livros que estão aqui, mas é possível minimamente conversar sobre eles, indicar, mesmo falar por que eles estão nessa prateleira? Sim, é possível. Então, esse é o critério, foi o critério. Né? Como a gente que fez, não chegou nada de fora vindo, ou ele principalmente, mas não chegou nada, alguém de fora falando, olha, você tem que ter tal título, porque
tal título vende e é ótimo porque fala sobre racismo, sei lá. É muito pessoal. Então, nesse sentido, eu crivo do livro que está aqui. Eu tenho um amigo malvado, que eu brinco, um amigo que é dono de uma livraria. Eu pergunto, todos os livros contemporâneos que chegam, eu pergunto, você leu? Ele falou, não, esse livro vende sozinho, eu tenho que ler os livros que não vendem. Alô? Não, agora travou um pouquinho aqui, desculpa. A gente estava falando assim de uma parte de negócio que pode ser muito ah, de, de ideias, né, de vontades e também de ideais, digamos assim. Mas eu acho que dá para falar também como a livraria pode ser realmente um negócio viável, né? E é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, porque é, a gente tem isso, né? Acho que todo mundo que está nessa sala aqui conversando e muita gente que está ouvindo tem um amor pelos livros e tem uma escolha, né, por isso. Mas como que vocês imaginam como um negócio também, né? Porque é um mercado desafiador também e tem muito preconceito no que vocês falaram. Ah, as livrarias estão fechando. A gente sabe que algumas livrarias fecharam, mas tem outras que estão abertas, e muitas estão crescendo, etc. Né? Então, assim, para encarar como um negócio também, para se tornar principalmente sustentável, não de riqueza nem nada, né? Vocês conseguem ter uma visão disso, de um plano, como que enfrentar esse mar mais revolto, talvez? Bom, eu acho que, né, dentro do que eu me propus, o que a gente teve como plano, né, ali dentro da Caraíbas, né, para pensar uma coisa que começou do zero, né, porque tem uma história lá na Livraria de Espaço que eu já herdei a história dela lá, que tinha uma coisa, né, que passou por problemas lá, como todo mundo passou, dentro da pandemia lá, que aí era fechado mesmo, porque o cinema fechou e a livraria fechou junto, né, ninguém entrava no espaço, né? O espaço é dentro do cinema, né? Então não dá, nem tem nem entrada por fora. Mas aqui na Caraíbas, como viabilidade do negócio, eu acho que como a gente brincou, né? Não dá para você querer ter uma remuneração de CEO de uma multinacional. Mas não é isso que se você encara como negócio isso, né? De remuneração, é diferente. Agora, se você encara como viabilidade do negócio, se você tiver um equilíbrio ali de aluguel razoável, uma equipe, um número de pessoas ali razoável, que você consiga também, né, gerir a coisa, ter os contatos. E uma coisa que eu sei que é polêmica, que vira sempre, né, nas conversas com livreiros, é a tal da consignação. Sem a consignação é muito difícil, né, porque você tem que fazer um investimento no estoque, vamos dizer assim, num ativo, você vai, às vezes, demorar 3 anos para vender, né? Você não é uma coisa que você compra hoje, processou amanhã e vendeu no dia seguinte, né? O livro fica, às vezes, na prateleira lá até o livro encontrar o seu leitor, né? Para ser poético, assim, né? Demora tempo, né? E sem a consignação é inviável. Se você tiver uma boa consignação, uma boa gestão, né, não furar com as editoras que estão te dando a consignação, com as distribuidoras, né, que é uma reclamação constante, né, das editoras, né, em relação às livrarias pequenas, né, que é furar, né, com os acertos, que dá um trabalho gigante, né, para todo mundo fazer os acertos, né, controlar com a consignação, mas para a viabilidade das livrarias, essa equação lógico que o ponto, né, que hoje é um grande problema para todo mundo, é o aluguel, é o ponto, né, equipe e uma curadoria, né, que aí a curadoria é relativa, porque você pode ir mudando, se achar que não está dando nada certo ali, você pode mudar, mas essa relação da consignação, para mim, é fundamental, né? Não daria para a gente nem começar, nem falar disso, né, como negócio sem a consignação, né, por conta da especificidade do que você está vendendo, do livro. Aqui é uma dupla Pelé e Coutinho sem comparações, mas porque a gente se dá muito bem, porque a gente se complementa até a primeira briga, né? Mas então a parte financeira, ela fala mais. Só queria dizer uma coisa, que eu fiz o curso de gestão e se eu pudesse dar uma aula no curso de gestão, a primeira coisa que eu falaria é, vocês estão pensando quanto custa para abrir uma livraria? A primeira coisa que eu falar é, não pensem nisso. Pensem quanto custa para vocês terem os livros. Depois você monta, nem que seja uma lona em cima. Porque se fica pensando na arquitetura, na
na estante, é verdade, e é o que o João falou. O problema é a mercadoria. É você ter uma boa relação para ter consignado, porque se tiver que comprar, você não faz a sua livraria. Ela vai ser linda e não vai ter livros, né? Mas sobre questão financeira, eu deixo Não, minha parceira. sobre a viabilidade, o que eu digo que a gente pensou? Não é um negócio com uma margem enorme. A gente está vinculado, no nosso caso, principalmente a um distribuidor, mas que seja as editoras, com uma margem que não é grande. Então, é possível ver isso como negócio? É possível ver isso como negócio. Sendo consignado, obviamente, né, tendo essa possibilidade de consignar, porque não dá para empatar esse dinheiro todo num estoque, e em cima de uma gestão muito minuciosa, tem que ser muito minucioso mesmo, tem que ser muito organizado, tem que contar a gota. Desculpa. Contar a gota que escorre pelo dedo. Então, é possível sim, desde que você esteja de olho o tempo todo. Assim, saiba exatamente, o dinheiro não pode escorrer. Você tem que se programar, desde o custo da tua embalagem, o teu custo fixo, tudo tem que ser muito planilhado e calculado para você conseguir sobreviver, digamos assim. Sobreviver não no sentido de, estou ganhando pouco, mas conseguir ser longevo. A gente percebe isso, dá para ver. É um livro que roubam de uma prateleira, que vai fazendo toda a diferença. Tem um monte de coisas pequenas que fazem a diferença. Mas eu acho que, apesar, esse controle é importante, ser consignado é importante, é possível ser sustentável, é possível ser um negócio, mas eu acho que a gente, como você falou, Fábio, vocês estão falando de sonho, da livraria que vocês querem ter, como se fosse uma biblioteca que você gostaria de ter, mas isso faz parte do pacote, né? O universo do livro é enorme, então você estar alinhado com a sua vocação, o tipo de livro que você quer, é um diferencial, é parte do que compõe você. Óbvio que você não pode ficar alheio à realidade. Se eu chego aqui e tem um monte de gente pedindo autoajuda, eu não trabalho com autoajuda, mas todo o meu bairro é só isso que querem, para saber. Daí eu tenho que entender, bom, dentro da autoajuda, o que faz sentido para mim ter? Faz sentido ter autoajuda mais parca, mais sem vergonha possível? Não, essa aí eu não vou ter. Mas eu posso ter outra e eu tenho como falar para o meu cliente, olha, essa aqui vale a pena por isso, por isso, por isso. Então, eu acho que o sonho faz parte também, né, o que a gente está chamando de sonho, da fantasia da livraria que você quer, faz parte do teu DNA. E você precisa dele também para ser coerente no teu projeto todo. Eu até brinco que a minha livraria dos meus sonhos era eu fumando cachimbo com prateleiras de jacarandá e sendo mal-humorado. E junto com a Pio eu vi que eu ia durar 2 meses. Né? Então a gente tem isso, mas a gente tem esses livros, a gente tem livros novos e a gente tem encomenda, que é uma maravilha porque é muito ágil, né? A gente vai lá e pega nós mesmos. Amanhã está aí o livro. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente pensou na composição toda. Embora a gente não tenha produto tipo papelaria, né? Você tenha outros produtos, a gente tem sim abertura para ter uma gama pequena de coisas que a margem pode ser um pouco melhor, que tenham a ver com o nosso DNA, e a gente tem alguns produtos que a gente mesmo criou, desenvolveu, devagarinho a gente compõe uma coisa só. Eu acho que isso ajuda também você, ajuda no negócio, né? O próprio café, são coisas pequenas que, se você não gerir bem, podem se tornar, podem virar contra você, mas bem trabalhado, compõe. Ana comentou sobre essa parte de ter essa importância de ter uma gestão bem minuciosa, né, para fazer o negócio realmente andar certinho. Mas eu queria saber como que vocês enfrentam essa parte de concorrência dos preços e a opinião de vocês também sobre a Lei Cortez. Que, enfim, quando a gente vai em eventos do mercado, tá sempre todo mundo falando sobre isso. E vocês, como livreiros, o que acham dessa lei? Eu vou falar só da concorrência do preço, depois da Lei Cortez ele pode falar, vou falar rapidinho. A gente é muito novo, a gente
Nesse momento, a gente pratica preço de capa. Como a gente não tem relação com editora para ter desconto, não tem história, vocês vão ter um desconto tal, nananã, a gente não compra livro, a gente só consigna. A gente optou nesse momento para entender. Bom, praticando esse preço de capa, quais vão ser nossos furos, vamos ter furos, não vamos ter furos, dá para seguir assim, porque a gente sabe que não dá para ficar muito diferente. A gente não quer pensar imediatamente que a pessoa não compra livro porque ela acha caro, porque a gente não acredita que seja isso. Eu brinco que vai comer um bauru na esquina, depois você me fala se é caro. Então, Brinco aqui que assim, caro é pizza, que você come daqui meia hora você não lembra do gosto, né? O livro vai durar 100 anos na sua mão, né? Exatamente. Essa armadilha de falar assim, eu vou competir com preço, a gente já não tem. Já não tem. E é isso que eu tenho para falar sobre concorrência a partir de preço. As pessoas chegam aqui, consultam a Amazon, às vezes na minha cara, e falam, mas a Amazon está 20%, 30% mais barato. Eu falo, pois é. Eu falo, compra, vai lá, compra. Agora é o seguinte, se você gostar, você pergunta para a Amazon um segundo livro parecido com esse. Não, coitado, ele não faz isso, ele é antipático assim. Não. Mas é isso, eu não tenho mesmo. Eu falo, desculpa, eu não tenho como concorrer. A gente tem até uma prática de desconto para músico, porque a gente entende a vida dura que o músico tem. E tem essa relação, né? É uma coisa que a gente fala, a gente vai indo intuitivamente, mas é isso, é o mais longe que a gente vai por enquanto. Sobre a Lei Cortez, eu vou ser um pouco polêmico, mesmo sendo novo na área, então podem me xingar todos. Eu acho ótima a Lei Cortez, acho muito até humilde perto do que é nos outros países, né? É só livros novos e durante um ano, né? A maioria dos países é 10% sempre, e alguns até sem frete. Mas eu acho fantástico, espero que venha. Mas eu acho que o ecossistema todo ele é muito desequilibrado, muito ruim. É preciso, acho que o Alexandre faz um bom trabalho, é preciso que todos os livreiros se unam mais. Um exemplo, não é possível, eu entendo as dores dos outros, não estou falando isso, eu quero falar sobre as minhas. É muito louco eu ver uma feira da USP, por exemplo, o cara oferecer 50% de desconto no livro. Primeiro que não é verdade, é um anúncio mentiroso, porque eles estão pegando 50% que via para mim, então eles estão dando 0% de desconto. Então não estão dando desconto. E estão vendendo direto ao consumidor. Mesma coisa que abrir uma Brastemp do lado da Fast Shop, o cara compra da Brastemp e vê do lado o cara oferecendo pelo preço de custo. Quer dizer, é um tiro no pé. Não vai nem pelo preço de custo. Tirando a margem dos outros, quer dizer, vão ter lucro. Quer dizer, as editoras estão dando um tiro no pé. Eu sei que você vai falar com ela, vai falar, então vai ver quanto está o papel e vai ver se suas pequenininhas fazem a gente sobreviver. Eu sei que tem as dores também das editoras. Por isso, a gente precisa discutir o nosso ecossistema antes de botar toda a culpa na Amazon. A Amazon tem o modelo dela, é ruim, vamos combater todos. Agora, e se todas as livrarias fechassem durante 2 semanas, 1 mês, enquanto tiver as feiras? Assim, eles precisam entender que, no mínimo, nós somos o showroom deles. No mínimo. Então, você saber que durante 2 semanas, você talvez esteja perdendo grandes clientes, porque o cara vai lá, compra 12 livros, lê um por mês, volta no ano seguinte, não passa nem na porta de uma livraria. Então, é um ecossistema desequilibrado. Eu cheguei agora, não vou dizer regras, o que tem que ser, o que tem que ser. Eu quero aprender. Mas é preciso melhorar. Acho que com a ajuda principalmente de vocês, né, dos grandes editores, dos livros, a gente precisa falar sobre isso. Porque é muito prejuízo. Você ter 2, 3 feiras por ano, tirando o nosso lucro, e aí ainda elas ficando como as grandes pessoas que dão descontos. Não sei o que o João acha. Comenta de tudo, assim, quem fixa o preço é a editora, não é a livraria, né? Então, eles têm, né, o monopólio do preço, né? Então, a Lei Cortez regula esse tipo de coisa, eu acho que é válido mesmo, acho que devia ser mais amplo, né?
E eu sempre brinco quando alguém fala, porque a Amazon entre os livreiros, a Amazon, você toma Uber, então não reclama da Amazon, né? Que se fosse táxi, se eu tivesse um táxi, eu ia reclamar igual. Né? Então, lá, a gente tem mas eu acho, agora falando sério, eu acho que o maior problema que eu vejo ali, né, a Amazon tira fora porque não dá para a gente conversar sobre isso, mas a própria editora vender para o cliente final sem ser em feira, né? Você entra lá, faz um cadastrinho lá, e ele te vende com mesmo, quase às vezes com 30%, 40% de desconto no site da editora. Né? Quer dizer, tá, e que ele fixa o preço, então, quer dizer, como você falou, okay, então ele não está ganhando nada, ele está tirando só da livraria, porque o dele está garantido. Né? Então, eu acho que o grande problema que eu tenho brigado quando aparece algum divulgador de editor, ele fala, vocês estão dando desconto para o meu cliente no seu site, né? Não é possível, né? Aí fica mais ainda desigual a briga, né? Fica, né? Você pula, você defende, nós amamos as livrarias de bairro, tá, mas você dá um desconto de 30% para o cara que é o meu cliente que vai no seu site, né? Exatamente. Eu acho que também tem uma outra coisa, que acho que é uma questão que surgiu muito, né, no ano passado pela Retratos da Leitura, né, uma pesquisa super importante, e falando que o número de leitores, pela primeira vez, é menor do que de leitores. Eu acho que assim, todo mundo tem um pouco de um papel ativo, de certa forma, para combater isso, né? Como que vocês veem o papel de vocês como livreiros e também, né, como veem isso para a gente tornar o livro algo que seja mais do dia a dia dos brasileiros, né? Eu acho que começa com a oferta mesmo, né? Estando ali, né? Estando no lugar onde as pessoas estão, né? Porque aí não tá perto de casa, está um lugar onde você pode acessar, com que você pode conversar, que pode te orientar, como você brincou, né? Pergunta para a Amazon, que livro que eu leio? Não tem, né? Que me dá uma indicação de livro. O algoritmo até coloca lá, mas não é isso, né? Não é ter a fácil a fácil. Eu acho que o trabalho da livraria pequena, a livraria que está na rua ali e tal, é esse mesmo de formação de leitor, nesse sentido, de oferecer, né, o que o leitor não vai ter onde procurar, né? Ainda que a gente às vezes vire showroom, como você brincou lá, vai lá, fotografa na sua frente para ver o preço depois, mas mesmo assim você está cumprindo o papel de formação de leitor, né? Nesse sentido, não é diferente da formação de leitor da escola, né, da academia e tal, mas é outra coisa, né? O dia a dia ali do livro mesmo está na livraria. Tá mais hoje na livraria, eu acho, até do que nas bibliotecas públicas, né? Porque a biblioteca pública é um outro espaço de leitura diferente, né, do que a gente lá, né? Mas eu acho que essa formação do leitor nesse sentido de você trazer coisa, mostrar coisa que ele não conheceria antes, que ele não teria outro lugar para ir para conhecer. E eu acho também que nós somos privilegiados, né? Porque nós estamos em São Paulo, em 2 bairros com poder aquisitivo, e espero que os ouvintes não me mandem para Cuba, mas acho que também é primordial políticas públicas. Eu acho que a gente pensar nas crianças, nas pessoas que estão começando a ler, precisa pegar gosto por isso. Precisa saber a importância, a viagem, então precisa de políticas públicas. Não pode ter um município sem uma biblioteca, a biblioteca não pode ser séria, é preciso ter o médico da família, é preciso ter o bibliotecário da família, que tragam as pessoas de forma lúdica, no Brasil inteiro. Essa pesquisa é no Brasil, então tem discrepâncias muito grandes, como todos nós sabemos, que é o nosso Brasil, né? Então, o nosso papel aqui é esse que o João falou, não preciso assinar embaixo, não preciso complementar nada. Mas é uma coisa maior o buraco, né? O buraco é mais embaixo. É preciso ter formação de leitores. As crianças, os jovens, os adolescentes precisam entender que é um mundo maravilhoso, mágico e que traz muita informação, muito mais do que o TikTok e o Instagram. Sem brigar com o TikTok e o Instagram. É o que eu sempre falo, eu lembro do Júlio Medalha falando num programa do Serginho Grossman para adolescentes assim, quem ouve rock é um idiota. Resumindo, ele perdeu aquele público para ouvir música erudita, que ele chamou todo mundo lá de idiota. Então não é falar o TikTok, no Instagram, uma porcaria. É falar, além deles, que é muito legal, você já ouviu falar do livro? Então é preciso ter formação de leitores, na minha opinião. Não é nem, ele usou a palavra entender, né, a importância. Não é nem entender, experienciar.
tem que experimentar. Eu tenho uma teoria também que eu acho que a gente tem que falar sobre livros como a gente comenta sobre séries e filmes, sabe? Exatamente. Porque as conversas geralmente tornam, ainda mais já ficando com o cabelo branco aqui, você não vê, por exemplo, outras pessoas, muitas pessoas falando sobre livro. Eu acho que é até engraçado você falar assim, existe uma categoria de pessoas como tipo existe de cinema nacional, que não faz sentido, né? Tipo, de leitor. Você lê livro? Não sei, a gente faz muitas coisas, né? Tipo, alguém pergunta, você fez filmes e séries, né? Eu acho que essa conversa também é importante, né? Deixar isso E no ar também, né? serve por desconto também, né? Ninguém entra numa Eric e fala, você daria 10% para mim? Agora, e ler livro, uma coisa que eu às vezes falo para a pessoa que tem preguiça, eu falo, ler livro é difícil. Não é tão fácil como você olhar. Você vai ter que ficar com você mesmo. Você vai ter que ter silêncio. Você vai ter que mandar a mulher para aquele lugar, o filho para aquele lugar, o cachorro chutar ele. É um momento seu. E é uma experiência única, deliciosa, que você não vai ter. Você é o ator, eu brinco, você é o diretor. Por que eu não vejo o filme antes? Porque no livro você é o ator, você é o diretor, você põe a música, você é tudo, você é dono do livro. Então dá essa visão mágica para a pessoa falar, eu quero mexer nesse papelzinho, sim. Mas como você vai ver lá agora a experiência lá com Ainda Estou Aqui, né, que a gente não está dando conta, né? O cinema está lotado lá na Augusta, lá, né? Está lotado, né, todo dia. Né? Ontem, uma terça-feira à noite, o cinema, todas as sessões lotadas lá, e todo mundo indo atrás do livro, né? Existe há muito tempo, as pessoas acham que é lançamento, né? Então, que é um livro, acho que é lançamento assim, mas de qualquer jeito, né, como você falou, o estímulo, né, veio pelo filme, né, comprar esse livro específico, né? E a gente já teve isso, né? No passado as pessoas falavam sobre livro, no jornal você tinha lá as resenhas dos livros, os críticos de arte, né, críticos de literatura publicavam, conversava-se sobre livros como se conversa sobre séries. Acho que a gente perdeu teve um gap mesmo, né? Teve um desserviço feito aí ao longo, né, de um tempo, né, de gestão da educação, né? Eu sei que eu faço que eu vinha da área de educação, né, antes de livraria, então teve um desperdício de tempo aí, né, uma leitura de resumos e coisas que tais, né, da vida, né, que para os adolescentes, só que vão perdendo, né, se levar qualquer criança pequena numa livraria, ele se encanta e quer levar 5, 6 livros, né, agora você vai aumentando a idade, hoje você tem um grupinho lá, né, do tal jovem adulto, né, que é uma categoria lá mas que gosta de ler também, que entra na livraria e fala, isso aqui eu já li, isso aqui eu vejo lá, né? A gente fez lá uma sessão, né, intitulada Jovens Adultos lá, que tem um interesse por ler e que comenta e se refere às vezes ao TikTok. Isso aqui é um livro que eu vi a menina falando lá no TikTok e tal. Então, eu acho que tem uma conversa sobre livro rolando que às vezes a gente não está escutando também, né? Eu acho que é muito engraçado, porque acho que há 10... Desculpa. Que há 10 anos atrás, se tivesse uma série 100 anos de solidão, a gente falava, putz, ninguém mais vai comprar o livro. Hoje ufa, que legal, o livro vai voltar a vender. Inverteu, né? E aconteceu muito isso, eu que sou músico, aconteceu isso muito na música. A música praticamente acabou por causa disso. Hoje ninguém pega um CD, então ouve música avulsa, o diretor artístico é o cara que fazia todo o roteiro para uma música ter sentido em relação a outra, se perdeu. Esse é o medo que acontece com a livraria, mas eu vejo que está acontecendo ao contrário. E realmente está voltando, as pessoas estão começando a se cansar de noticiazinhas de 1 minuto. Eu acho assim que quem já lia livro, né, agora está escolhendo o lugar do encontro com o livro nas livrarias de bairro, nas livrarias pequenas. Né? Quem já era um público leitor, né? A gente tem que conquistar um novo público leitor, que acho que as livrarias perderam, mas não perderam agora. Não perderam nos últimos 10 anos, né? Perderam já há bastante tempo, mas eu acho que quem curte livro, quem já é o leitor, esse que quer ficar consigo mesmo ali, né? Fica, né? Vai atrás, né? Do livro e está indo agora nas livrarias pequenas, né? Porque tem esse contato humano. Eu acho que esse que é a diferença. O contato humano que não tem pelas redes sociais, não tem né? Pode até ouvir falar do livro, né? Como eu brinquei lá, viu na televisão, ouviu lá no TikTok alguém indicar o livro, mas vai na livraria pequena, né? De bairro. E a gente fala com paixão, né, João? A pessoa percebe, né?
A gente não está querendo, vamos falar desse livro aqui que não sai. A gente fala, a pessoa sente que eu li, que eu gostei, que a Pio leu e adorou, que o João leu e gostou. Só sente, opa, né? E acho que a gente não pode ser tão pessimista, porque talvez seja enviesado, mas aqui entra o tempo todo gente falando, conversando entre si. Olha, vem amigas, vem casais, putz, li isso. Ah, não, esse aqui é o que você estava falando ontem. Hoje mesmo veio uma cliente que eu e a Pio, a gente põe post-its, né? Quando a gente gosta. Aí veio uma cliente e falou assim, eu adorei esse livro, eu posso colocar um post-it? Eu falei, pô, que maravilha. Claro que pode. Então essa relação, vai lá, põe um post-it na Amazon, fique feliz. Dá para ir no comentário. Ô, João, a sua resposta linka bastante com a última pergunta que eu quero fazer para vocês, sobre realmente criar esse relacionamento e fazer as pessoas encontrarem outras pessoas que amem livros dentro da livraria, né? Você comentou sobre o clube de leitura, que vocês já fizeram alguns encontros e está indo bem. E aí agora a pergunta geral é o que tanto vocês oferecem, além de clube de leitura, sei lá, happy hours, eventos, encontros, para as pessoas poderem visitar as livrarias de vocês e saberem que elas vão ter outros amantes de livros junto. Uma pergunta, acho que tudo isso é os eventos, a gente fez alguns lançamentos já também, esses 5 meses ali, uma contação de história. Então, a gente não teve ainda um público muito grande, porque a gente está começando ali a divulgação ainda, né? Apesar que foi muito rápido, usando as redes sociais ali, a divulgação foi bem rápida, né? Com essa brincadeira, a gente fez a mesma, sem se conhecer, a gente fez a mesma brincadeira, né? Você lá com o Oxo e eu com o Que Legal aqui vai ser uma livraria, né? E já criei a página ali, Livraria Caraíbas, e isso foi um agregador, assim, em uma semana, como que eu estava postando só coisa da reforma, né? Já tinha 400 seguidores, 500 seguidores só vendo a reforma, né? Então, e com uma expectativa, quando vocês vão abrir, quando vocês vão abrir? Então, acho que isso é que, né, só o fato da gente estar ali, né, e oferecendo, né, assim, uma curadoria séria, gente que entende de livro, que está lá, que não vai deixar o leitor na mão, acho que é isso que vai trazer mesmo novos clientes, vai ter o boca a boca, né, que eu acho que a gente depende desse público, né, do boca a boca mesmo, né? Para mim é isso, a gente tem Instagram, acho bem legal o nosso Instagram, esse primeiro do Oxo estourou sem a gente saber, porque nem foi a gente colocou uma faixa pro bairro, né, acho que aqui no João, e um cara tirou uma foto e viralizou, foi uma loucura. Aí você publica um livro, vem 5 pessoas. Não, brincadeira. Mas eu ainda acredito no boca a boca e no bom atendimento. O atendimento hoje em São Paulo está muito ruim. Você vai no lugar, a pessoa não olha para você, só falta olhar para o relógio para saber se está... E eu adoro o que eu faço. Então eu fico aqui, eu converso, quero que a pessoa volte. Nem que seja para tomar um café. Então acho que esse boca a boca, vai lá porque lá você é bem atendido, vai lá porque lá o café é gostoso. É isso que vai multiplicar mais do que até do que o Instagram. Eu 1.800.000 pessoas viram o do Oxo. E daí? Serve para nada. É legal para você no começo ter o nome, mas para a livraria não serve para nada. Eu preferia ter 100 em cada livro. 100 livros vendidos por e tem pessoas que vão para ver um livro, e não porque a piada foi engraçada. Mas o primeiro post foi uma maravilha. A gente é importante porque você chama atenção. Ela é mais jovem. Eu recebi um relatório esses dias da maquininha lá de vendas lá, né? E que ele faz um relatório e fala assim, você teve, né, 47% dos seus clientes compraram mais de uma vez nesses 5 meses, né? Então, 47% voltou, né? Quer dizer, não foi a primeira compra, foi mais de uma compra, né? Então, metade dos clientes quase, né, já formou nesses 5 meses e veio mais de uma vez, né? É isso que vale. E aqui no nosso momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Fala aí, pessoal. Todos bem? Mas na verdade não é MVB Brasil mais que eu falei errado, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Para lembrar os tempos de início, né? É verdade. Começamos Brasil, agora somos América Latina e as coisas estão crescendo. Muito bom.
Antes que eu me esqueça, feliz ano novo para todo mundo, né? É isso aí, feliz ano Ainda novo. vale, né? Ainda Ainda vale. vale. Pra mim, Comecinho de assim, janeiro. é a primeira vez que você vê a pessoa durante o ano, então pode falar aí. Então, pronto aí, pessoal. Feliz ano novo. É isso aí. Temos novidades, Ricardo, pra gente dividir aqui com o pessoal? Como que, pra começar esse ano? Começar esse ano, bom, a gente tá, vai adiantar aí que a gente está trabalhando e para crescer a base de dados para outros países da América Latina. Como o pessoal já sabe, a gente já está no México e crescemos bastante lá no México esse ano. Praticamente duplicamos a nossa base de títulos no México e estamos em conversas com outros países. Esse ano devemos ter pelo menos mais um país da América Latina, se não dois, né? E estamos fazendo algumas outras parcerias aí. E também já estamos aqui no Brasil, a PubNet já está operacional. Então, PubNet, que é o serviço de automação de pedidos, né? Pedidos eletrônicos entre os sistemas, entre sistema de livraria, distribuidora e editora, né? Fornecedor e comprador, já está ativo. Estamos 100% integrados com a Amazon, então quem trabalha com a Amazon pode receber pedidos automaticamente, responder, fazer todo esse processo. A gente fez já vários testes agora no final do ano, já tem uma editora já trabalhando efetivamente com esse serviço e segundo semestre devemos trazer mais um serviço de marketing e vendas, que vai ser bem legal. É um serviço que vai estar integrado com a MetaBooks. Então, a partir da base de dados que o editor já tem, ele vai poder fazer algumas ações bem legais. Eu trago mais notícias quando a gente tiver um protótipo já preparado para mostrar para o mercado. Essas são basicamente as notícias desse ano, Fabião. Quer dizer, vem muita coisa e a gente vai ver Ricardo trabalhando muito por aí também, hein? Estamos tentando, estamos nos esforçando. É isso aí. Então tá bom. A gente espera que esse ano seja bom para todo mundo que tá ouvindo pra gente, que a gente consiga ler, vender e chegar a muitas pessoas e com a ajuda da MVB, com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Fábio. Um ótimo ano para todos aí, sucesso, grandes conquistas e alegria também, que a gente curta esse ano que está começando aí. Abração. Com certeza. Um abraço. Olha, a conversa está muito boa, né? Eu acho que a gente poderia ficar muito tempo aqui, ainda mais se a gente pegasse um cafezinho, né? Mais tarde, talvez um vinho, uma cerveja. Opa! Mas a gente faz isso quando a gente for visitar as livrarias aí. Hoje tá nos esperando, hein? Mas agora a gente vai, antes de a gente terminar, a gente vai para as nossas indicações, né? A gente estava aqui em um pequeno descanso e eu sempre acho que final de ano é o melhor momento para a gente ler, né? A gente lê muito a trabalho, acho que todos nós aqui também. E eu peguei e falei assim, vou ficar uns dias parados e falei assim, que livro que eu quero ler, né? Só que e aí tinha muita coisa sabe aquela pilha que fica do lado da cama que estava ali faz um tempo? E um deles é um livro que chama Meus Dias, calma, que eu esqueci, vou falar de Meus Dias na Livraria Moriçá, que é um livro bem fofinho, talvez, né? Que tem agora até um tipo de livro que é mais aconchegante, ou seja, tipo, então só que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Que mostra um tipo de livro, quer dizer, um tipo de livraria que acho que existe, inclusive essa se conta em Tóquio, né, de como é um dia a dia, a relação familiar que ele tem, a relação com o entorno, né? Então, é claro que é um livro despretensioso, não mudou minha vida, mas eu tive aquilo que acho que um bom livro faz também, que é você relaxar e você ficar naquele mundo durante um tempo e querendo mais até, né? Tanto que tem até uma sequência que eu tô
que eu tô indo também, que eu comecei a ler agora, mas eu acho que se vocês quiserem um tempinho bem agradável, Meus Dias na Livraria Monisaki, ele é escrito pelo Satoshi Yagasiu. Nossa, meus parentes iam me odiar agora. Preencher um formulário que a gente vai publicar em breve e podemos deixar a nossa lista dos mais vendidos mais apurada e mais verdadeira com a realidade. Então, abriremos as inscrições em breve. Bacana. Muito bom. Estaremos lá. Que bom. Queria agradecer também o Rony, a Ana, o João por estarem aqui com a gente. Espero que tragam esse programa tragam boas energias para você, né? Boas vendas e também que o pessoal conheça mais. Eu acho que a gente sempre fica feliz, né, Thalita, de conversar com novos livreiros, mostrar também novos pontos de vista e também a gente ouvir novas formas de ver o livro também e como chegar nas pessoas. Acho que é muito importante. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Foi ótima conversa. Desculpa, falei no meio aqui. Não, só queria agradecer, porque esse papo para mim é uma delícia, adoro falar sobre isso. Adoro falar, na verdade. E se tivesse uma mesa de bar aqui, uma cervejinha, até 6 da manhã eu estaria disponível. E prazer, João, também por te conhecer. Prazer, João. Vamos, tomara que a gente trabalhe junto, sempre em prol do livro. Fábio e Thalita, então, prazerzão conhecer. Ver Prazer de perto. É nosso. Eu já conhecia, mas ver de perto é outra coisa. Quase de perto. Quase de perto. É verdade, da próxima vai ser ao vivo. Gente, legal. Muito obrigado. Obrigado. E agora só uma coisa técnica, antes de fechar a ligação, a gente vai ter que... Tem um arquivo que vai subir e vocês têm que ficar na linha um pouquinho, tá bom? Só um minutinho. Que é traduzido pela André Cunha e é da Bertrand, se eu não me engano. Isso, é da Bertrand. Então acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Qual é o outro? João, você quer indicar? Qual é o outro que você falou que é uma série? Então, ele tem uma sequência que chama Uma Noite na Livraria Monisaki. Então, que acho que é... Eu não li ainda, mas são os mesmos personagens, tudo e... Enfim, acho que vale. Eu vou indicar um que a gente leu agora no clube, lá, o último que a gente leu, que é o Odi-chan, do Oscar Nakazato, né, que é também para ficar no japonês, né? Que é a história, né? O Odi-chan é avô em japonês, né? E é um senhor que se aposenta, que é obrigado a se aposentar quando faz 70 anos, uma aposentadoria compulsória como professor, né? E aí a vida vai tendo rumos lá e o livro tem algumas reviravoltas ali para você conhecer esse senhor, né? Que era um professor querido pelos alunos e as coisas que vão acontecendo na família, e tem uma coisa da resiliência, né, oriental para enfrentar as coisas, as tragédias familiares, e as reviravoltas ali que você vai descobrindo nesse personagem. É um livro bem bacana lá do autor nacional, já teve Jabuti e tal, que é o Nakazato e tal. Odi-chan, essa aqui é a minha indicação. Viu? Pode indicar, pode indicar 2? Não, vai você. Não, vai lá, só vez. Pode indicar 2, pode indicar 3, aqui é livre. Olha o que eu indico. Ele falou que ele ia indicar esse mesmo, mas eu vou indicar. Eu cheguei primeiro, que é a fórmula preferida do professor. A gente adora indicar, inclusive, esse livro aqui, mas seguindo no professor e no Japão. Seguindo no japonês. Eu vou mudar isso. Isso, ele vai para outro continente. Esse livro é um livro muito, muito sensível e afetivo. É a história de um professor, grande professor de matemática, que sofre um acidente já mais velho e perde a memória antiga, só fica com memória recente de tantos poucos minutos anteriores. E ele tem que ter uma cuidadora que vai cuidar dele junto com o filho. E a cada dia ele tem que ser lembrado daquela situação, porque a memória dele é muito recente, e ele vai renovando o afeto que ele vai criando com esse menino. Fora a história em si, que é muito legal, porque ele vai se reapaixonando
pelo menino e refazendo essa relação a cada dia e criando mecanismos para isso ficar um pouco, né, para ele lembrar. Ele vai ensinando esse menino um jeito de... vai ensinando a vida, ensinando coisas através da matemática, então tem uma outra camada muito legal, profundidade. Então, sigo aqui também afetivo. Eu vou indicar um livro que é uma tetralogia, né? Assim como o Fábio falou, que é o do Leonardo Padura, que foram os primeiros livros que ele escreveu. Esse aqui é o Ventos de Quaresma, que é de um detetive, o Mário Conde. Então, é um detetive cubano. Então, você já imagina, ele tem que fazer bicos para compor a renda. Aí ele visita um amigo dele que é tetraplégico por causa da independência da Angola e ficam ouvindo discos que eles ouviam e a mãe cozinhando com o que sobrou e umas comidas maravilhosas. Aí você ouve os discos, você sente o cheiro da comida, do jeito que ele fala, e você anda pelas ruas de Cuba com ele para encontrar as pessoas, ver os problemas sérios que lá tem, as coisas boas que lá tem, e o fundo, né? O pano de fundo é uma investigação, um caso de um assassinato, porque ele é um policial, na verdade. Então é uma delícia. E de novo, brincando, quando alguém fala, vai para Cuba, você já vai falar, eu fui um pouquinho, pô. Estava do lado do Mário Conde, pô, que é? Mário Conde. E o último livro que ele lançou é o Mário Conde velho, já aposentado, né? Então é muito legal ver esses 4 pequenininhos que chama Estações Havana, da Boitempo. Bom, e eu vou indicar esse livro que eu li recentemente, agora também no final do ano, Quando as Mulheres Eram Dragoas. É publicado pela Gutenberg e é uma história muito bonita. Eu tava lendo um livro que eu tava lutando com ele há uns 3 meses. Aí esse daqui eu terminei, em 2 dias. Foi muito rápido a leitura. E aí se passa nos anos 1950, nos Estados Unidos. E quando teve um acontecimento que mulheres, mais de 600 mil mulheres, viraram dragoas. E aí ele fala sobre feminismo, principalmente, sobre quando as mulheres sentiram essa necessidade, de se libertar. E aí faz toda essa analogia e elas viraram dragoas e como que as famílias se sentiram sem elas e como elas viveram nesse tempo. É bem bonita a história. E aí eu tava olhando aqui, nem tinha percebido isso, é daquela autora que fez Lições de Química. Tem uma série na Apple TV também que foi ambientada no livro dela. Também se passa nos anos 50 e é maravilhosa. Muito boa. Recomendo então a série, de novo, porque acho que eu já recomendei aqui no podcast. E esse livro aqui, Quando as Mulheres Eram Dragoas. Tudo anotado. Muito bom. A gente sempre coloca na descrição do episódio aqui, para vocês que gostaram aqui também dessas indicações. Acho que só tem um último recado, né, Thalita? Sim. Eu só queria fazer um leve merchan, na verdade, vamos chamar assim, que daqui a pouco o Publish News vai abrir novamente as inscrições para as livrarias que queiram participar das listas dos mais vendidos. Na verdade, é bom até para as livrarias independentes, a gente convida que todas as livrarias preencham o formulário para poder participar da lista, porque cada vez mais ela se torna mais diversa e ter os seus números computados ali aparecendo na lista é bem interessante. E é super simples, é só dar as informações básicas. Esse é o episódio 354 do podcast do Publish News. Obrigado a você que nos ouviu e sempre temos um episódio novo toda segunda-feira. Obrigado e até a próxima semana.